Bom dia, irmãs! Bem-vindas a mais uma escola dominical da nossa igreja aqui em Niterói, Igreja Batista Regular, Vida e Paz. Nós estamos felizes agora de poder nos encontrar juntas na igreja com distância social e tudo mais, mas damos boas-vindas a vocês que também estão assistindo de casa. Então, podendo vir à igreja, estão bem-vindas e não podendo, então nós continuamos gravando para vocês que precisam ficar em casa. Nós entendemos plenamente. Então vamos começar em oração e assim vamos continuar nossa lição no livro de Josué, ok? Nosso Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, de estarmos juntos e de aprender mais sobre Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja guiando as minhas palavras, estando com cada irmã que está assistindo, que o Senhor esteja guiando na vida de cada um. E, Pai, nós pedimos por nossos familiares que não são salvos, nós pedimos pelos enfermos, por os nossos testemunhos em meio dessa pandemia tão difícil. Pai, nós pedimos que nós possamos amar ao nosso próximo e também mostrar o seu amor por cada um, na nossa casa e além. Em nome de Jesus, amém. Então, para recapitular, nós vimos como Moisés faleceu e assim Deus colocou Josué para ser líder do seu povo no deserto, né? E agora estão já chegando no mar, no Rio Jordão, para atravessar e assim entrar na terra prometida que Deus tinha prometido já há várias centenas de anos para Abraão, Isaac e José. E então, nós vamos começar capítulo 3 de Josué. Nós vimos semana passada que Josué foi encorajado por Deus, depois nós vemos que ele mandou espias à terra prometida, especificamente para a cidade de Jericó, onde os espias conheceram uma mulher chamada Raabe, cujo ela já tinha ouvido falar de Deus e ajudou eles a esconder, e também então fez um acordo com eles que quando eles fossem entrar na terra e fossem conquistar as cidades, que ela e sua família poderiam ser salvas, contanto que ela colocasse um cordão vermelho fora da janela dela, que era no muro da cidade, e assim eles saberiam aonde era a casa dela e não destruiriam o lugar aonde que estava a família dela. E nós vimos isso então semana passada. E agora nós vamos ver o povo fazendo as preparações e atravessando o Jordão, e também uma parte muito importante de lembrar aquilo então que Deus já tinha feito e ia então fazer. Então nós vemos capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 para as irmãs. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E então o povo de Israel, como de costume, estava acampado, cada tribo num bloco, né? E assim o tabernáculo que eles tinham feito para Deus, o lugar onde Deus pousava no meio deles, era no meio, e os blocos de cada tribo então em volta. E então os líderes passam entre o povo e dão as instruções, como que vai ser essa travessia do Jordão, o que é para eles fazer. Todas as instruções já são muito, o povo já é bem grande, então era muito importante dar essas instruções. E então eles falam como que vai ser, e Josué então faz aquilo que Moisés tinha feito no começo da jornada no deserto e fala para eles se prepararem diante de Deus, não só preparar as coisas de mudança, como também preparar os corações. Ele diz aqui em versículo 5 do capítulo 3, vou ler para vocês alguns versículos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança
e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então, vou explicar um pouco como funcionava essa travessia, como ia ser a atravessada do Rio Jordão. O Rio Jordão parte o meio, né, da terra de Israel, não no meio, mas do lado. E então Deus tinha falado a Josué, vai ser assim: os sacerdotes vão carregar a arca. Lembra que a arca mesmo foi feita com argolas para colocar um pau dentro deles e assim poder carregar nos ombros os sacerdotes a arca. E então nós vemos que Josué mandou os sacerdotes andarem primeiro. E depois disso, então, vinha o povo. Nós vamos ver como vai ser. Primeiro, ele falou aos sacerdotes que, junto com os sacerdotes, ele pediu para escolher um homem de cada tribo. E esse homem ia ter uma carga bastante importante. Vamos ver o que era. Vamos ler versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousam nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E então Josué dá as instruções. Olha, o rio está correndo, mas quando os sacerdotes colocarem o pé dentro da água, a água vai parar e vai amontoar, né? E o rio vai continuar correndo e aí vai secar. Nós vamos passar. E quando os sacerdotes saírem da água, então a água vai continuar a correr. Então, os sacerdotes iam até o meio do rio e aí iam parar e esperar. Iam esperar o povo completo, todo mundo passar. E depois, quando Josué falasse, ok, pode sair. Então, eles iam andar. E quando os pés saíssem do rio, então a água ia correr de novo. Vamos ver se é isso que aconteceu. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Então era a temporada da água alta do rio. Era a época que a água estava no mais alto. Então tem partes do ano que o Rio Jordão não é nada muito especial, não tem muita água. Mas durante o tempo de águas altas, então realmente é um grande rio. E era justamente nessa época que o povo ia cruzar. E chegando os que levavam a arca, chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, pararam-se as águas que vinham de cima, levantavam-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaratã, e os que desciam ao mar dos Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, aconteceu. Deus falou que ia acontecer, e é justamente isso que aconteceu. No momento que os sacerdotes colocaram os pés na água, a água parou de correr para baixo, né? Continuou correndo para baixo, mas os que vinham começaram a amontoar essa água toda. E então o povo passou. E nesse mesmo tempo, Josué então escolhe 12 homens, um homem de cada tribo, e ele tem uma carga muito especial para cada uma desses homens. Diz aqui, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo, tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar aonde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-os no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então esse homem de cada tribo tinha que escolher uma pedra
de perto aonde que estavam os sacerdotes no meio do rio, e do meio do rio até o outro lado, até sair, até chegar no acampamento onde iam passar a noite, iam carregar essa pedra, provavelmente grande, né? Pesado. Então é justamente isso que eles fazem. Mas 12 pedras? Por que isso? Vamos ver. E disse-lhe Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. 12 tribos, 12 homens, e então 12 pedras. Para que isto seja por sinal entre vós. Versículo 6 do capítulo 4 agora. E quando vossos filhos no futuro, dizendo, que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão como sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, qual o propósito de tirar essas 12 pedras? Eles iam amontoar fora do Rio Jordão, aonde que eles iam acampar aquela noite. E assim, no futuro, quando estivessem viajando, passando por lá, e visse 12 pedras amontoadas, e crianças, como são curiosas, perguntassem, pai, o que é isso? Para que serve essa pilha de pedra? E então os pais iam ter uma boa oportunidade de falar, tá vendo essa pilha de pedra? É o que Deus fez por nós. Ele secou as águas do Rio Jordão, fez amontoar de um lado para o povo inteiro poder passar. Exatamente como Deus falou que ele ia fazer, ele cumpriu sua palavra. E por isso, filho, nós estamos aqui na Terra Prometida. Então, Josué dá essa instrução para tirar as pedras. E então, os homens, esses 12 homens com essa carga muito especial, fizeram isso. Versículo 8 diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levantaram-nos consigo ao alojamento e os depositaram ali. Mas, será que era só uma pilha de pedras? Não. No meio do rio, aonde que estavam os sacerdotes, Josué também pediu aos sacerdotes para fazer uma pilha de 12 pedras bem aonde eles estavam. Josué, então, faz essa pilha de 12 pedras aonde que os sacerdotes estão, né, do ladinho deles. E então, para quê? Uma pilha fora do Jordão e uma pilha dentro. Diz aqui, versículo 10, pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-os o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. Então passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meio tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Então, iam os homens de guerra, primeiro, caso houve necessidade, né? Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para batalhar as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então aqui Deus usa essa ocasião para mostrar a liderança de Josué ao povo. E a começar aqui, o povo realmente vê Josué como o líder deles, como eles tinham visto Moisés. Esse é o nosso líder, esse é o líder que Deus nos deu. Nós vamos seguir a ele. E eles viram o exemplo de Josué, que Josué tinha mandado. Tira essas pedras. Nós vamos lembrar aquilo que Deus fez por nós. E no meio do rio, aonde que os sacerdotes tinham ficado de pé, esperando todo o povo passar, para depois eles saírem, Josué ergueu outra pilha de 12 pedras. Para caso algum dia o rio secar tanto tempo, teria outra pilha de pedras, que se pudessem ver, iam ver. O que é essa pilha de pedras? Combina com aquela outra pilha de pedras. É a mesma coisa. É aqui que aconteceu o que Deus fez para o povo de Israel. E então,
Deus fala com Josué, e Deus fala assim com Josué, versículo 16: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Assim o povo já tinha saído, todo mundo tinha saído do rio, a não ser os sacerdotes com a arca do Senhor. E então, todo mundo tendo passado, Deus fala a Josué, pode mandar eles saírem. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Então, quando os sacerdotes chegaram ao ponto de que a água não ia mais chegar, aí, vum, desceu toda aquela água e continuou a correnteza do rio. E então subiu o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram em Gilgal, ao lado oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-se Josué em Gilgal, o lugar onde que eles iam acampar, para ser então um testemunho, um memorial, uma lembrança daquilo que Deus tinha feito. E falou aos filhos de Israel, dizendo, quem falou isso? Josué. Josué vai falar com o povo. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, conta para eles. Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vos Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, qual era o propósito dessa pilha de pedras? Era para ser um memorial, um testemunho, uma lembrança daquilo que Deus fez. E não só ao que Deus fez, mas também ao que Deus é. O que Ele é? Ele é forte. Nós não precisamos, nós precisamos temer Deus. Nós precisamos não de ter medo, mas de reverenciar, de dar honra a Deus, aquilo que Ele fez. E então veio essa memória. E diz aqui que na Bíblia que as pedras ainda estavam lá quando o livro de Josué estava escrito. Então ficou lá centenas de anos, né? Muito tempo. E então, bom, Josué não foi escrito tanto tempo depois, mas o livro de Josué fala, ainda está aqui essa pilha de pedras, né? Faz essa anotação. Então o que essa história tem a ver com nós? Nós vemos que Deus trabalhou na vida do povo de Israel. E não só trabalhou na vida de Israel, como também mandou eles lembrar aquilo que Deus tinha feito. Então, minha pergunta para vocês essa semana é: quais são os seus memoriais a Deus? Quais são as suas lembranças? Será que tem alguma coisa na sua vida que faz você lembrar? Isso foi uma coisa que Deus deu. Isso foi uma coisa que Deus fez na minha vida. Isso foi um livramento que Deus me deu. Quando eu tinha 16 anos, a minha família estava nos Estados Unidos e eu fui com 3 outros jovens convidar vários outros jovens, né, a uma atividade que nós íamos ter no grupo de jovens da igreja. E então eu entrei no carro dos meus amigos, era 2 rapazes na frente, eu e a minha amiga atrás, e tava nevando, era um dia meio ruim, mas nós íamos convidar vários jovens, ia para casa deles, convidar eles para uma atividade dos jovens. E então, meu amigo ele dirigia bem, né? Usou o carro do pai e tudo. E nós estávamos então indo para as casas de vários conhecidos, vários amigos, para convidar eles a uma atividade que ia ter na igreja. E então, em tudo isso, nós chegamos à casa de um amigo e quando o meu amigo foi sair da casa com o carro, a casa onde que nós estávamos indo visitar,
dava exatamente numa estrada, não era só uma rua, era uma estrada mesmo. E quando ele foi sair, veio um caminhão bem rápido e arrancou só o finzinho do carro, aquela parte que é justamente para você não bater nas coisas do carro. Só a partezinha de trás, né? Arrancou completamente. O caminhão passou, sabe? O caminhão nem não fez nada pro carro, mas nos abalou bastante. E o meu amigo ficou um pouco com medo, né? Porque era o carro do pai dele. E então nós chegamos na casa do pastor, o pai dele, falou: olha, pai, a gente estava saindo da casa de tal pessoa e realmente a saída era bem ruim, não dava para ver, era uma estrada e tudo. E esse caminhão veio muito rápido, porque era uma estrada, e arrancou a parte de trás, né, do carro. E então, assim, né, era quase um acidente e tudo, foi um livramento enorme. Mas o carro do pastor era o xodó dele. E era um carro meio antigo, bastante de esporte, né? Era um carro bonitinho, vermelho e tal. E então eles foram de lugar em lugar procurando essa peça para repor. E quando acharam, o carro do pastor era vermelho. E era um carro de esporte e tal. Mas quando eles acharam a peça do carro, finalmente em algum lugar, era azul. Poderiam pintar. Mas o pastor e o filho dele decidiram não pintar. Sabe o que decidiram fazer? Decidiram deixar azul. Tudo descombinando. O carro todo bonito e atrás, né, aquela parte azul. Então, na igreja, no próximo domingo, depois que eles finalmente tinham achado o jeito de consertar o carro, o pastor deu testemunho e falou assim: olha, vocês com certeza já perceberam, passando a igreja, passando a nossa casa, que o meu carro tá diferente. Mas eu queria contar para vocês o livramento que Deus deu aos nossos jovens, indo convidar outros jovens para vir para a igreja. E quando vocês verem o meu carro, que agora não tá mais combinando, não tá tão mais bonitinho, que vocês lembram ao livramento que Deus deu aos nossos jovens, fazendo esse trabalho. E até eles venderem o carro já vários anos depois, ficou descombinado. Todo bonitinho vermelho com aquela partezinha de trás azul. Mas foi um bom lembrete do livramento que Deus tinha feito. Quando o carro saiu e o caminhão veio, se o carro tivesse mais meio metro para trás, eu estava sentada bem ali. Com certeza eu teria me machucado muito ruim ou possivelmente até morrido. Mas foi meio metro de diferença. E foi Deus. E então, quais são as coisas na sua vida? Talvez não é uma história tão dramática assim, né? Mas quais são as coisas na sua vida que Deus tem feito? E quais são os jeitos que você lembra disso? Talvez você tenha um caderno pequeno, uma coisa pequena, de que quando Deus faz alguma coisa na sua vida, você possa escrever: olha, Deus providenciou uma necessidade aqui. Deus supriu aquilo que eu precisava. Deus me deu um livramento hoje. Deus me ajudou a ajudar outra pessoa hoje. Como é que você lembra essas coisas que Deus tem feito na sua vida? E então, para a semana que vem, eu quero que você pense: qual é uma coisa que Deus tem feito na sua vida? E então, como é que você vai continuar lembrando desse ato de Deus na sua vida? Será que tem alguma coisa que você pode fazer para lembrar disso? E então, nós vamos poder, como o povo de Israel, ter sinais, ter coisas na nossa vida que nos lembram daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E exatamente como Deus já tem agido nas nossas vidas, que Deus também vai continuar a nos dar livramento, vai continuar a nos ajudar a providenciar as nossas necessidades. Agora sim, é possível que nós ficamos doentes, passamos por necessidades e no meio de tudo isso, Deus ainda está conosco. Então, vamos nos encorajar com aquilo que Deus já fez, com esperança
de que Ele faça alguma coisa ainda melhor no futuro, ok? Então, vamos agradecer a Deus aquilo que Ele já fez em nossas vidas e orar que Deus esteja nos ajudando a ser encorajados com aquilo que Ele já fez e lembrando para o futuro, para nós sempre podermos falar aos nossos filhos, sobrinhos, olha o que Deus fez aqui ou ali nas nossas vidas. Nosso Deus, eterno Pai, nós agradecemos as suas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor esteja nos lembrando das coisas boas que o Senhor tem feito para nós, nos dando saúde, nos dando livramentos. E, Pai, nós pedimos que em tudo o Senhor possa ser glorificado, que nós possamos lembrar de bendizer o seu nome, de falar daquilo que o Senhor tem feito para nós. E nós pedimos que nesse tempo que nós possamos realmente mostrar gratidão, mesmo nesse tempo difícil, que nós possamos mostrar a nossa gratidão a Ti, para a nossa família, e que isso possa ser um testemunho bom para os nossos familiares que não são salvos. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja dando uma semana boa para cada irmã, em nome de Jesus. Amém. E então assim nós vamos encerrar aqui por essa semana, mas semana que vem você pode ouvir para a igreja ou também assistir o vídeo online. Até semana que vem, então.